meu nome é Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Radiopapo, o seu podcast de veterinária preferido. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa ímpar, maravilhosa, que eu tenho muito orgulho, inclusive, de chamar de amigo, que é ele, o Breno Jankowski. Isso mesmo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E bora falar um pouquinho de bicho estranho. Breno, conta um pouquinho para quem está escutando a gente pela primeira vez, quem é o Breno? Bom, eu sempre fui apaixonado por bicho desde criança, né? Não sabia ler, a minha babá ficava lendo pra mim como reproduzir diamante gold, como reproduzir porquinho da Índia, que eu era tipo Noé, eu sempre gostei tudo de casal, né? Na escola não fui tão bom aluno assim, tenho um TDAH meio forte, que hoje eu digo que é um superpoder, mas na época era um prejuízo. Gosto muito, sou apaixonado pelo meu trabalho exclusivamente com animais exóticos. Então, sou pós-graduado em Clínica e Cirurgia de Pets não convencionais e atualmente faço meu mestrado para o Instituto de Pesca também com animais exóticos. E fala um pouquinho da Selva Urbana. Sou proprietário da Selva Urbana, uma clínica exclusiva de animais exóticos também. A Selva foi uma empresa que eu montei com 19 anos com o intuito de educação ambiental. Então, como eu sempre gostei desse universo, o bombeiro me chamava para falar para ele sobre animais peçonhentos, um grupo de escoteiro me chamava para falar sobre educação ambiental. Eu falei, vou fazer disso uma empresa, mas como eu entrei na faculdade já com o intuito de ter uma clínica, né, eu pensei num nome, num logo que eu pudesse levar posteriormente para uma clínica exclusiva para esses animais. Então, a Selva Urbana tem 11 anos, a clínica veterinária tem 5 anos e 3 meses, mas a Selva já tem 11 anos, ela surgiu como uma empresa de educação ambiental. Muito legal. E como que começou, né? Desde pequeno você tinha esse interesse pelos animais exóticos, mas na faculdade, como foi esse contato? Você já tinha esses estágios que você fazia? Já tinha esse interesse ou foi desenvolvendo ao longo ali? Não, sempre gostei. Minha mãe não deixava eu ter cachorro, né? Gato eu fui aprender a gostar na faculdade, porque eu não gostava de gato quando era pequeno, porque o gato comia meu pintinho, meu passarinho, meu porquinho da Índia. Então, eu e gato nunca se deu muito bem na infância. E minha mãe não deixava a gente ter cachorro. Então, eu tinha papagaio, chinchila. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o intuito mesmo de mexer com animais exóticos. Conheci outras coisas, tá? Sempre fui aberto a conhecer outras áreas da veterinária, mas sempre com aquela ideia de ter os pets não convencionais, né, como minha carreira. Então, fiz estágios em zoológico, fiz estágio no Butantan, fiz estágio em clínica de pequenos, em clínica de grandes. Legal, mas não era para mim, né? Então, realmente, na faculdade, eu entrei com esse intuito, vivi outras coisas, mas eu saí com a mesma ideia inicial. Legal. Entendi. Ô Breno, a gente sabe que vocês fazem muito resgate, né, de fauna, que tem essa comunicação aí com a polícia ambiental. Eu gostaria que você contasse pra gente como que é. Sim, então desde 2017, na verdade, o ano que eu estava me formando, né, um ano antes, eu ainda fazia estágio no zoológico e recebia muitos animais da polícia ambiental. Com a minha saída do zoológico, a polícia meio que veio comigo, ainda por uma necessidade, uma deficiência do município de não ter onde destinar esses bichos, sempre me procurava. Então 2017, 2018, 2019 e cada vez com uma frequência maior. Ano passado foram 684 animais, né? Bicho pra caramba, 684. Então, a gente acaba recebendo por não ter quem receba, né? Agora parece que vai ter um convênio com um centro de reabilitação, que é excelente, é o que eu sempre briguei, né? Então, assim, as pessoas falam, pô, você precisa de convênio com a prefeitura. Eu não quero convênio com a prefeitura, eu quero que a prefeitura ande com as próprias pernas, e parece que está próximo disso acontecer, tá? Mas ano passado, por exemplo, foi onça parda, foi gambás aos montes, maritaca aos montes, rolinha, bem-te-vi, cachorro do mato, gato do mato, então diversos animais aí acidentados, seja por um atropelamento, um ataque de cachorro, um filhote que caiu do ninho, né? E aí eles entram em contato diretamente com a selva, é isso? E aí vocês vão lá fazer o resgate? Normalmente eles que fazem o resgate e levam até a gente. Em algumas situações pontuais, eles já pediram apoio para a gente estar indo ajudar.
uma capivara, uma onça, uma coisa mais complexa. Mas, no geral, eles acabam recebendo no posto policial, ou então eles vão até lá para resgatar, levam para a gente. Esse animal estando bom, eles pegam para levar para soltura, ou então, se não tiver condição de soltura, esse animal eles pegam e destinam para alguma instituição, para o zoológico, para um CETAS, para terminar essa reabilitação dele, né? E uma coisa que acontece também, vários desses animais acabam vindo a óbito, né? Então não é porque chegou esse número que foi para soltura esse número. Vários acabam morrendo, outros não morrem, mas não têm condição de regresso à natureza. Então, seja um gavião que perdeu a asa por conta de linha de pipa com cerol, não vai voltar para a natureza, por exemplo, né? Então, alguns animais, infelizmente, não voltam. A gente trabalha sempre para voltar, mas não é a realidade de todos. E aí eles vão para onde? Normalmente para zoológicos, mantenedouros ou setas que vão destinar para criatórios científicos, comerciais, algo do tipo. Entendi. E, Breno, dessas histórias aí, né, de resgate, já aconteceu alguma situação inusitada com vocês? Já aconteceu algumas coisas diferentes, né? Pensando assim, a primeira que eu penso, uma onça que apareceu num hospital de gente. Então, ela entrou dentro de um hospital em Campinas, no Madre Teodora, né? Há 2 anos atrás. Eu lembro dessa. Ela apareceu dentro do hospital. Não estava dentro, mas estava no hospital, na área do hospital, que fica no meio urbano. E aí chamaram o bombeiro chamou a polícia chamou a gente foi lá, fez a captura dela e translocou até um fragmento de mata próximo dali, que provavelmente é dali que ela veio. Né? Mas acontece. Foi só dar um rolê ali. Legal. Acontece. E você, em algum desses resgates que vocês fizeram, vocês já tiveram que improvisar alguma coisa? Por perceber que ali talvez o jeito convencional não fosse dar muito certo? Já passaram por alguma situação assim? Perrengue? Todo dia. Então, a gente cresce na faculdade ouvindo que os animais silvestres é a arte do improviso, né? Que no começo a gente até acha que é bonito, mas não é treta. O certo é a gente ter recurso para isso, material para isso. Só que muitas vezes realmente a gente tem que improvisar, mas que não seja uma realidade. Não vou improvisar um material, algum recurso que dá para ser comprado. Então, hoje eu tenho bastante equipamento. Então, hoje eu tenho zarabatana para fazer dardo, tenho rifles para fazer dardo, pulsars bons, mas no começo não é assim. Então, corda, toalha, que são as coisas mais comuns que a gente tem. Então, vamos improvisando. Já aconteceu, sim, em alguns recursos a gente ter que improvisar. Mas falo isso, mas não é com orgulho, porque realmente às vezes acontece. Tem que pensar em plano B, né? Então, por exemplo, animal perto de rodovia, animal perto de avenida. Uma vez eu não esqueço uma capivara, e normalmente as capivaras que tem problema é um macho que foi quicado do grupo por conta de ele tá competindo para ser o macho dominante. Então ele apanha e fica andando sozinho. E é ele que se acidenta, porque o bicho em grupo fica perto da água, um avisa o outro e tal. Então foi encontrado um capivara numa avenida movimentada de Campinas, que é o Orozingo Maia. E aí, 60 por hora é o limite da avenida, e ele estava beirando. Então, se eu fosse cercar ele ia para a avenida. E tinha uma loja de bicicleta ali, né? Não sei se ainda tem, acredito que tenha. Fomos na loja, pegamos caixa de bicicleta, colamos umas 10 caixas de bicicleta, fizemos um corredor que era só ele assoprar, fazer que dava certo dele fugir. Só que aquela barreira visual funcionou. Então ele foi andando naquele corredor até a loja de bicicleta que autorizou a gente tocar ele pro fundo da loja. Então abrimos o portão, ele entrou pro fundo da loja, né? A gente fechou ele lá dentro e lá dentro eu lacei ele e coloquei na caixa de transporte. Então é um exemplo de improviso aí que a gente tem que se adaptar ao meio, né? Nossa, que legal. Isso é muito legal. Foi. E você falou que alguns desses animais, infelizmente, acabam falecendo, né? Como que é lidar com isso? Assim, é chato. A gente que entra na veterinária, posso falar que 99, talvez 100, mas vamos falar 99% das pessoas entram porque é apaixonado por bicho, né? E a gente quer ver o bicho bem. Só que perder um bicho é triste. Falar que acostuma, não acostuma, mas você fica um pouco mais calejado com isso. Às vezes a gente entra em alguns conflitos na clínica interessante, da viabilidade do bicho voltar para a natureza, que a gente tem 2 movimentos, vamos dizer assim. Um que é
proteção animal, né? Então, proteger o animal que você gosta e etc. E outra da libertação animal, que é um animal livre de grades, livre de estar sob cuidados humanos. E é muito tênue isso, porque tem bicho que não volta para a natureza por algum motivo, né? Então, vamos falar do gavião que perde a asa. Muitos profissionais da área falam, um gavião que perde a asa tem que ser feito eutanásia. Por quê? Ele não vai voltar para a natureza e é uma sacanagem um bicho que voava muito ficar sob cuidados humanos. Você escolher quem fica vivo, quem não fica, é muito difícil. Acho que é pior do que perder. Que quando você perde um bicho, você fica triste e tal, mas não foi você que tomou aquela atitude. Agora, por exemplo, estou dizendo isso porque já foi pautas de tretas na clínica entre eu e colegas que trabalham lá, né? Então, por exemplo, urubu e tal. Eu acredito muito que o urubu tenha qualidade de vida mesmo sem asa, sabe? Mas aí é eu contra a opinião de uma pessoa e conflitos assim que geram. É muito ruim a gente decidir quem fica vivo, quem não fica, o animal não ter o poder dele falar, eu quero continuar mesmo sem asa, eu quero continuar mesmo sem pata, né? Porque quando é um animal que tem dono, essa responsabilidade é do dono. Agora, quando não tem, aí cabe a nós, né? Imagino que aí nessas situações, como que vocês decidem? E depende de quem tá comigo, né? Eu, Breno, eu sou muito a favor, salvo algumas exceções, mas sou muito a favor de que bicho sem asa merece uma segunda chance, sim. Você vê o bicho tentando, você vê o bicho se desenvolvendo, uns mais, outros menos, né? Eu sempre relato que uma vez chegou para mim um gavião que tinha se acidentado com linha de cerol e teve que fazer amputação da pata. Só que uma curiosidade, na verdade não era um gavião, era um falcão, que é o carcará. Carcará a gente chama de gavião, mas ele é um falcão. Não sabia disso. Ele é um falcão uniforme. E tá tudo bem chamar de gavião. Mas ele chegou já mutilado, ele não tinha uma das patas. Então, você fala, uma ave de rapina não sobrevive sem garra na natureza. De fato, é muito improvável, porque é um bicho que caça. Só que o carcará, ele é oportunista, ele come carcaça, ele come fruta, se ele deixar, ele se adapta muito bem. Então, um animal que já teve um acidente anterior, provavelmente nem teve cuidado veterinário, cicatrizou sozinho, né, sarou de uma infecção sozinha e teve um segundo acidente que foi a asa. Com a asa, sem asa, não voltou para a natureza, infelizmente. Mas, tá tentando seu lugar ao sol, sabe? Então, é delicado. Sim. E falando um pouquinho sobre a sua rotina da clínica, né? Que você tem uma clínica de pets não convencionais. Qual animal que dá mais trabalho ali para você atender? Depende do estado, mas assim, meu bicho favorito é jabuti. Só que quando eu falo em atender jabuti, que bicho caótico, né? Falo, por que eu gosto tanto de você e você me dá tanto trabalho? Então, às vezes tem bicho que o bicho saudável, ele se fecha, não há santo que tire pra dentro, né? É um animal que é difícil você mensurar, não é igual um cachorro que você palpa linfonodo, você puxa para ver o grau de desidratação da pele, ele dá muito pouca informação para você. Então, isso é muito tênue, você ter um entendimento do manejo que ele vive, né? E coletar sangue, fazer um exame de imagem, até mesmo o exame de imagem, se ele está no momento de entrada do ar ou saída do ar, já vai dar uma imagem totalmente diferente, e aí a gente fica preso ao laudo e não condiz com a clínica, mas o bicho é um tanque de guerra. Então, de verdade, eu acredito muito no jabuti, que é um bicho que me dá muito trabalho. Então, cirurgia, para abrir aquilo, a gente tem recursos que abrem muito mais rápido do que há 3, 5 anos atrás. Mas, mesmo assim, é uma guerra. Para abrir ali, quanto tempo vocês demoram, mais ou menos? Eu falo que a cirurgia de jabuti, as primeiras que eu fazia, demorava em torno de 3 horas. Sendo que Só para acessar. 1 hora era para abrir. 1 hora para acessar. 1 hora para abrir. Hoje, cirurgia de jabuti, a abertura de plastrão, 1h20, 1h30 a gente faz, né? Porque a abertura, que é o mais chatinho, hoje tem ferramenta, serra oscilatória, que ajuda demais nisso. Mas no começo eu não tinha uma serra oscilatória eficiente. Sim. E falando de animal sem ser o que dá trabalho, o que te deixa tenso quando chega? Assim, aquele que você gosta de atender, claro, a gente sempre gosta, mas que dá uma certa tensão. Bom, eu procuro fazer um trabalho do melhor jeito possível. Então, antes eu atendia peixe, por exemplo, né? Porque não tinha quem atendesse peixe na clínica
melhor que eu. E aí o Ícaro sempre gostou de peixe e começou a se lapidar, e hoje ele atende peixe muito melhor que eu. Então todos os peixes que aparecem eu falo, passa pro Ícaro. E às vezes não tem o Ícaro. Então antes eu atendia, sabia menos do que eu sei hoje, mas era o que a gente tinha. Hoje, sabendo que tem gente que pode promover melhor, né? Então, por exemplo, o peixe, hoje eu não gosto de atender. Se tiver para cirurgia, gosto, não é uma rotina tão grande, mas encaro, acho legal. Mas eu sei que tem gente que vai atender melhor. Agora, de tipo de paciente, meu ganha-pão e o que eu gosto de atender são as aves e coelho, né? Gosto muito de atender coelho. Porquinho da Índia é um caos, porque o porquinho da Índia, ele é um paciente muito sensível, né? Então, o porquinho da Índia, ele mascara muito e ele chega num estado muito avançado pra gente. E ele tem algumas particularidades que hoje eu tenho um entendimento maior do que no passado, mas ainda é um bichinho meio oculto, porque realmente um coelho, se não quer comer, a gente consegue induzir ele a comer, faz a papinha. Porquinho da Índia se tranca, fala, não vou comer, e não há santo que faça, né? Então, porquinho da Índia é um dos bichos que eu falo, é mais delicado, né? E os macacos. Eu tava esperando pra ver se você ia falar sobre isso. Eu atendo, né? Eu atendo primatas, mas eu nunca indico, né, ter um primata. De verdade, se quiser passar por consulta, vai ser muito bem recebido, seu animal vai ser bem cuidado. Quem passa primata comigo gosta, inclusive é a minha consulta mais cara, né? Porque eu falava, dá um trabalho danado atender esses bichos, não tenho tanto prazer em atender esses bichos. Bota um valor absurdo. Eu atendo muito mais macaco hoje do que antes, né? Mas o que acontece? Eu sou apaixonado pelos pets não convencionais e tem vários animais silvestres e exóticos que têm potencial pet. Só que o macaco, de verdade, por mais que eu estude esses bichos, eu falo, eles não têm potencial pet, né? Pelo seguinte, é um animal que vive em grupos, né? Não é todo mundo que tem condição de ter um grupo de macaco em casa, e a gente humaniza mais do que pode esse bicho, né? Então, por exemplo, eu tenho um casal de cutia, que é tipo uma mini capivara, mas as minhas cutias são cutias, elas têm terra, elas cavalgam barro, elas expressam o comportamento de uma cutia, né? Agora, você expressar um comportamento de um macaco, que é um bicho tão parecido com a gente, é muito difícil. Então, é um bicho que vive em grupo. Mas eu dou muita atenção. Falo, você não dá tanta atenção. Você vai no banheiro, você não leva o macaco. Você vai no casamento, você não leva o macaco. São situações de abandono que esse macaco vai ter todos os dias da vida dele, que na natureza ele não teria. Ele não fica sozinho em um segundo, né? Machos se masturbam, fêmeas têm períodos que elas ficam um pouco mais agressivas, e a gente não consegue promover tudo que o macaco precisa de fato. E a médio prazo, esse macaco vai ter distúrbios psicológicos, vai atacar a pessoa vai ter menos contato com aquele bicho e vira uma bola de neve. E a gente está falando de macaco, por exemplo, o prego vive 40, 45 anos. Então, eu sou um desestimulador, né, se é que existe esse termo, de primata como pet. Eu lembro de ter visto um caso que, inclusive, foi até a Vivid, né? Que a moça tinha essa macaquinha, era a macaca prega, e ela tava com muita dificuldade de comportamento mesmo. Então, ela chorava muito. Qualquer coisa que ela ia fazer longe dessa macaquinha era o terror. Porque ela tava realmente numa situação muito de dependência, assim, da dona. Ela precisava ficar 100% junto. E era bem sofrido mesmo. Sim, é das duas partes, né? Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que eu tenho que atender como se fosse um pit stop da Fórmula 1. Porque ela é uma mulher e ela não pode ficar sem roupa na minha frente, segundo a proprietária, né? Então ela fala, não, é uma menina, vai ficar pelada, tarará. Então, eu falo, não, tira o vestidinho de princesa dela, tal, que ela chega com o vestidinho de princesa. Já aconteceu de eu atender uma cliente com um outro saguizinho, que é um primata menor, né? E sagui não está acostumado a ser contido. Quando ele é contido é porque o gavião pegou, alguém pegou ele, enfim. Então ele chegou numa caixa de transporte, eu fui conter ele e começou a gritar, o que é algo esperado para a espécie.
A mulher, que era uma senhora de uns 50 anos, começou a chorar rolando no chão do consultório, rolando mesmo, aos prantos. A filha de uns 16, 17 anos falando, levanta mãe, sabe? Tentando levantar a mãe. E a mãe aos prantos de ouvir o saguizinho gritar. Aí eu catei o saguizinho, coloquei no transporte de novo, falei, olha, eu preciso conter para avaliar. Porque o pessoal não entende que o primato, ele morde e machuca. Então, a gente tem que fazer uma contenção para conseguir fazer uma avaliação. Então, a dificuldade de eu atender um animal que tem um potencial de lesionar considerável, os donos que, a grande maioria, não posso generalizar, tem proprietários de primata super gente boa, tal, mas a grande maioria bate fora da curva, né? Então, você conseguir conduzir aquela situação, falar, é uma criança, como você está segurando a criança? Eu preciso segurar, essa criança tem um canino enorme, essa criança morde, essa criança arranca meu dedo, né? Então, é delicado. Caraca, muito, muito interessante. Não sabia de tudo isso em relação a primatas. Tem muito pet legal para ter, mas macaco não indico. Tanto pela então gente... fala sobre isso. Fala sobre o que é muito legal de ter jabuti. De pet. Hiperfoco em tartarugas. Eu falo que não tem um pet ideal para todo mundo, né? Então, assim, cada um tem a sua escolha. Então, eu tenho vários animais. Eu tenho desde emu, tenho peru, calopsita, um monte de bicho. Cachorro até, mas... O mais exótico é o cachorro. Puru, jarara e tal. Mas o que eu tenho na minha casa? Eu tenho algumas cobras e alguns lagartos. Por quê? É o mais compatível com o meu estilo de vida. Eu não paro em casa, né? Eu fico muito tempo fora de casa. Eu tenho uma rotina de viagem grande. E um lagarto, uma cobra é compatível ao meu estilo de vida. Então, são os animais que eu tenho no meu apartamento, né? Minhas cachorras ficam na clínica, porque na clínica o pessoal consegue interagir com ela todo dia, toda hora, né? Então elas são muito mais felizes lá do que elas seriam na minha casa. Então depende muito da rotina de cada um. E uma coisa que eu digo, quanto mais a gente entrega para aquele animal, mais a gente tem retorno, né? Do seguinte, você pode ter um beta e não ter interação nenhuma, que você comprou ele numa aquela beteira de 1,5 litro, 2 litros, achando que aquilo é normal, e aquele peixe é sem graça, né? Agora, se você botar aquele beta num aquário de 30 litros, com bomba, com filtro, que a gente acha que o beta não precisa de oxigênio, ele precisa, é que ele sobrevive sem, mas ter uma bomba de oxigênio vai fazer o beta ser muito melhor. Aquele peixe tem uma interatividade com você, de você chamar ele vir, de você ensinar ele até fazer truque. Então, quanto mais eu dou para o animal, mais o animal tem condições de retribuir para a gente. Então, você pode ter um beta e ter uma experiência muito chata de um peixe dentro de um potinho d'água, ou você tem um peixe mesmo que você começa a estudar onde que ele vive, qual que é o pH, quais plantas que coabitam ali. Então, você não vai ter um peixe, você vai ter um microambiente que você vai estudar sobre aquilo. Então, é muito legal. Nossa, eu não fazia ideia que beta podia fazer truque. Eu tô achando incrível. Eu também tô achando incrível. E você tinha falado um pouquinho, né, sobre... Hoje não tanto, né? Mas às vezes ser chamado para esses lugares em que a estrutura é limitada, né? Como que foi para você no começo trabalhar com essas poucas possibilidades nos ambientes em que vocês eram chamados para fazer resgate ou mesmo para atendimento mesmo? Bom, assim, quando você está trabalhando, vamos falar, em instituições públicas que às vezes não tem tanto investimento. Eu sempre fui apaixonado por aquilo, sabia o que eu queria e eu sempre tirei do meu bolso, né? E então, para algumas coisas, não tô falando que faltava tudo, mas tinha coisa, não tem, eu compro, né? Eu faço, então assim, eu tinha condições então isso dava um suporte. Mas o que é meio frustrante é que às vezes você olha para trás e nada mudou até hoje, sabe? Então, quando o negócio é nosso, a gente fala, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Eu vou me programar, eu vou me guardar, eu vou fazer orçamento, mas uma hora eu vou ter. Agora, quando você depende, não estou falando só no meio público, privado também, mas que é uma escada até chegar em quem tem o controle de fazer uma compra ou não, e não entende a necessidade lá de baixo, que é do manejo, né, do operacional e etc. Então, é meio frustrante isso.
Então, assim, eu sempre fui copo meio cheio, sabe? Então, assim, não tem? Beleza, mas o que a gente vai fazer para ter? Bola para frente, vamos procurar melhorar e assim por diante. Muito bom, essa é uma visão muito boa da gente ter, né? Sim. Eu acho que precisa na veterinária também. O que você gostaria que existisse, mas ainda não tem na sua clínica? Que eu gostaria que existisse, mas não tem... é que a gente vai investir em tudo que a gente curte. Mas uma coisa assim que eu falo, eu não atenderia cachorro e gato por nada. Mas eu tenho muita vontade, porque eu gosto dessa parte de gestão, de ter um centro clínico e cirúrgico de cão e gato, para eu ter a gestão daquilo. Porque é muito triste você investir... a clínica, vocês conhecem, eu investo em tudo que eu posso do melhor que tem. Só que o tipo de paciente que eu atendo, muitas vezes a pessoa não deposita tanto sentimento, né? Hoje mesmo teve alta de um jabuti e o dono achou um absurdo o valor da internação, né? Que com 2 internações ele compraria um jabuti, né? E eu tenho uma estrutura muito melhor que a grande maioria das clínicas da região, né? Aí você fala o preço da internação comparado a um cachorro ou um gato é muito menor, mas as pessoas não depositam tanto sentimento e não têm esse entendimento. Então, por que eu vou pagar R$200 na consulta de um beta que eu compro por 15, entende? Então, ou eu ouço a pessoa falar, já gastei 15 mil com o meu cachorro, não vou gastar 1.000 com a minha calopsita. Já gastei 10 mil com o meu gato, não tem como eu gastar 1.000 com essa galinha. E, eu faço a mesma coisa, a mesma cirurgia que um cirurgião humano faz e cobra 10x, que o de gato cobra x e eu cobro meio x e não rola. Então, eu não sei algum equipamento ou algo que eu não teria na clínica que eu tenho, que hoje a gente tem tudo. Um gerador, talvez, não é uma coisa que eu queira, mas enfim. Mas eu ter um espaço onde as pessoas topem investir no tipo de estrutura que a gente tem. Fala um pouco sobre a estrutura da clínica, acho que é bacana. A clínica é 24 horas, lá a gente tem uma loja exclusiva para pets não convencionais, então a gente não vende o animal, mas a gente vende tudo que aquele animal precisa. Então, ração super premium, alimentos para animais que comem outros animaizinhos, por exemplo, tem ratinho congelado, codorna congelada, tem grilo, tem barata, tem tenebro, né? Você monta um terrário equipadinho. Eu procuro vender uma vivência, e não só o atendimento veterinário. Então, eu tive esse entendimento, né? Não sei se você conhece o Dr. Baracá. O Dr. Baracá é um médico humano, né? E ele é formado em gestão hospitalar. Ele tem um instituto muito renomado em São Paulo. O valor da consulta é 2.500, né? E eu sempre segui ele e tal, e ele falava, eu não vendo saúde, eu vendo uma experiência. É como se fosse a Disney. E aí, juntei meu cascalhinho para falar, vou passar por uma consulta com ele, né? E aí ele falou, o que você procura aqui? Eu falei, primeira, qualidade de vida. E segundo, você falou que vem de uma experiência, eu vim sentir essa experiência para saber o que eu posso fazer na veterinária, né? Então, legal. Começa que você entra na loja, você sente um cheiro que se daqui 15 dias ou 2 meses ou 1 ano você for, vai ter aquele mesmo cheiro para você ter uma memória olfativa de lá. Então tem uma maquininha que solta cheirinho a cada 15 minutos, das 9 às 6, que é o horário de pico da clínica, né? Eu faço um tour com as pessoas para as pessoas conhecerem, né? Então realmente a gente procura vender uma experiência. Então não é só uma boa medicina, né? O que tem de mais atualizado eu vou correndo atrás, né? Para a gente colocar lá, mas é realmente a pessoa se sentir confortável e ter uma experiência. Isso é muito legal, eu acho que é muito importante, né? Sim, e você tem uma equipe engajadíssima, né? Tenho uma equipe da hora. Na clínica não somos só em veterinários, a gente tem 2 biólogas, tem uma estagiária de biologia contratada, alguns veterinários, um que foca mais em peixe, o outro que foca mais em medicinas alternativas, né? Então eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? O Tom, que é um espetáculo, todo mundo. De verdade, eu falo que eu não sou nada sem eles. Eu comecei sozinho e muito centralizador, o que era um problema, né? E hoje, cada vez mais, eu aprendo a delegar, etc. Aos trancos e barrancos, a gente vai fluindo. Ontem mesmo teve reunião, então todo mês a gente procura ter uma reunião e confraternização. E em algumas dessas reuniões tem algum treinamento para o pessoal,
voltados para melhorar a qualidade do serviço na clínica. Mas ontem, por exemplo, foi o segundo treinamento que a equipe teve sobre gestão financeira, né? Sobre educação financeira. Então, o que vocês ganham de salário, como vocês vão gerir esse salário? 10% para isso, 55% para isso, tarará, né? Então, que a clínica, no primeiro momento, não vai ganhar nada com isso. Mas os colaboradores que estão ali vão aprender, vão ser mais felizes, vão ser mais estruturados psicologicamente, financeiramente, o que for, e eles vão entregar mais para o cliente que passar por lá também. Com certeza. Muito bacana. E voltando a falar um pouco sobre reabilitação, né, e soltura, já teve alguma soltura que te emocionou muito? Que você falou, essa daqui acho que tá gravada para sempre. Já teve negativas e já teve positivas. Né? Pode contar as negativas também. Bom, assim, é muito gostoso, é muito gratificante a gente fazer a soltura de um bicho. Você fala, putz, todo o trabalho, o jeito que o bicho chegou, reabilitou e etc. É muito gratificante, né? Infelizmente, eu fui orientado pelo órgão fiscalizador de fauna, que eu não posso fazer a soltura sozinho, né? E de fato, a grande maioria das solturas quem fazia era sempre a polícia. Mas às vezes eu fazia por conta tal, mas é que dá uma brecha, falar, e aí, soltou, e a documentação disso, e tarará, né? Então, hoje eu não acompanho mais soltura que nem antes era muito mais fácil, né? Hoje eu quase não vejo, então eu tô numa ponta que não vê a história final. E vários dos animais que a gente reabilita, a gente não tem condição de terminar a reabilitação dele lá. Então, acabou a papinha, acabou medicações diárias, se o animal precisa desumanizar, a clínica não é o melhor ambiente. Então, eles vão para outros lugares para eles fazerem esse término lá, né? Entendi. Então, hoje eu não tenho tanta... não vivo isso tanto que nem antes. Mas é muito gostoso, principalmente de ave, né? Você vê voar, assim, fala, putz, que legal. E a gente pensar sempre em solturas bem feitas. Não é porque o bicho voou que é uma soltura bem feita. Você tem que pensar se aquele animal vai cumprir o papel biológico dele, que é tentar minimamente fugir de um predador. Se você soltar ele ser comido em 5 minutos, talvez você não fez uma boa soltura, você alimentou alguém, né? E não tá tudo perdido, tal, mas enfim, não foi uma boa soltura. Aquele animal tem que comer o que ele comeria na natureza, fazer dispersão de semente, reproduzir. Isso sim é uma boa soltura, né? Então a gente vê vídeos fofos aí de profissionais da área soltando o gaviãozinho voa no ombro dela porque ele não tá pronto para falar, ele voltou, tá com saudade. Não tá com saudade. Você que soltou um bicho que não era inapto para soltura, pelo menos naquele momento, né? Então, de ave eu acho que é o que mais mexe com a gente. Vai ter o Kel, que é uma onça que a gente ficou com ele 3 meses na clínica. Acho que vocês foram lá, ele tava. Não tava mais? Ele ficou 3 meses com a gente, ele foi atropelado. E a gente tá vendo todo ele crescer, que era uma oncinha desse tamanho, tá assim, ainda tá assim agora, e no comecinho do ano que vem, se tudo der certo, vai ser a soltura dele. Vai ser muito legal, porque foram 90 dias intensos ali com aquele bichinho, não tem condição de voltar pra natureza, só que ele recuperou super bem, falou, opa, tem condição sim, vamos tentar. Só que a reabilitação de um bicho desse, a gente tá falando de 1 ano, né? Então ele tá num CETRAS, que é o Centro de Reabilitação e Triagem de Animais Selvagens, acho que vai ser algo bem bacana, né? Agora, falando de solturas erradas, não tenho orgulho nenhum disso, mas quem nunca errou, né? Eu recebi um falcão peregrino. O falcão peregrino é uma das aves mais rápidas que a gente tem, né? E ele tinha condição de soltura, só que eu recebi ele de uma pessoa que levou ele às pressas lá na clínica e não tinha documento de entrada da polícia, então não tem como eu chamar a polícia para soltar aquele bicho que não deu entrada, né? E como ele foi encontrado na região do Cambuí, que é muito próximo da clínica, eu falei, se eu soltar ele aqui, tá tranquilo, né? Ele chega no Cambuí e o animal tava 100%, né? E aí era 8 da manhã, eu falei, vou soltar ele aqui na frente da clínica. Em vez dele fazer um voo vertical, ele fez um voo horizontal, né? E é uma avenida ali, né? Então, a hora que ele saiu, o carro, né?
Só que ele não morreu, tá? Ele ficou bem, ele só mudou o rumo, que ele tava indo pra lá, o carro bateu, jogou ele pra lateral, ele mudou o rumo, ficou um pouco desnorteado, mas pegou a altura de novo, voltou pra natureza. Mas enfim, tô falando aqui porque às vezes alguém aprende Quase deu errado. Quase deu errado, mas deu certo, mas quase deu errado, né? Ou então, por exemplo, um cachorro do mato também que a gente reabilitou, colocamos GoPro pra mostrar a soltura, tudo lindo, colocamos 3 câmeras assim pra acompanhar. Em vez dele ir pra frente, ele foi pra trás, ninguém filmou a soltura dele, sabe? Mas tudo bem, já tava num lugar de mata e etc. Coisas que acontecem, né? Acontece. E você falou sobre essa oncinha, né? Conta pra gente o que aconteceu com ela, que foi uma história bem interessante, né? Sim, o Kel, né, eu falo que eu sou muito grato à passagem do Kel, porque a gente recebe bichos diariamente na clínica, principalmente maritaca, gambá, são talvez as 2 espécies que a gente mais recebe. E não tem a repercussão, os olhos das pessoas não voltam para esses bichos comuns, ou pelo menos volta uma ou outra pessoa, né, não chama atenção. E o Kel tocou muita gente, tanto a sociedade quanto o poder legislativo. Então, vereadores, parlamentares, etc. Falou, uma onça, peraí, ó, a onça tá sofrendo na cidade, assim como o gambá, a maritaca. Então, o Kel, ele foi um embaixador sem querer, né? Então, o Kel foi bastante marcante, foi TV, mais de uma TV gravar lá. Então, ele chamou a atenção, eu não digo da clínica, mas pela problemática de animal silvestre, dos outros animais não chamarem tanta atenção. Bom, mas o Kel, ele foi uma onça que foi atropelada pela colheitadeira de cana, né? E aí uma colega do IBAMA entrou em contato comigo, que ela tinha sido contatada, se eu podia dar o suporte. Aí peguei, levei para a clínica, ele tinha fraturado, né? Por conta da colheitadeira ter passado em cima dele. Fez cirurgia nas 2 patinhas, recuperou, mas a gente falou, nossa, teve um comprometimento de tendão, articulação. Ele é um milagre mesmo, assim, esse bichinho tá virado no giraia, não tem limite nenhum para ele sobe tudo, escala tudo, né, então ele tem total condição de voltar para a natureza quando ele estiver pronto, porque um filhote de onça fica 1 ano, pelo menos, com a mãe, né? Então, sob nosso cuidado, não é diferente. Não dá pra gente soltar um bicho desse tamanho. Ele tem que aprender, primeiro, desumanizar, porque era um bichinho que mamava na mamadeira, né? Então, a gente vai desumanizando ele aprendendo a abater aquilo que ele vai comer. Então, ter medo de gente, conseguir caçar, e é isso, né? Porque imagina ele fica fofinho, ver alguém, mamadeira, né? A pessoa vai morrer do coração ou vai matar ele. Então, o Kel foi bastante especial aí pra gente, uma recuperação muito boa, né? E assim, de novo, eu não fiz nada sozinho. Eu fui ali o maestro, quem operou foi o Gustavo, que é um amigão ortopedista, quem radiografou foi vocês, quem cuidou foi o pessoal da clínica, deu uma madeira, ficou lá literalmente sem dormir por muito tempo, dando mamar pra ele. Então, é a galera mesmo, sabe? É isso. E o leite, que é muito caro, não tive patrocínio do leite. O leite de gato, vocês não sabem, a gente paga de 130 a 153 reais e dura 3 dias para um bebê onça. Meu Deus! Na hora que ele parou de mamar foi incrível, foi maravilhoso. Foi a melhor parte da recuperação. Foi a melhor parte. Tá certo. E você acha que você falou bastante, né, sobre o Kel ter trazido essa luz, visibilidade, né, essa visibilidade sobre esse assunto que é tão importante. Você acha que as pessoas sabem lidar com a fauna silvestre? Não. Falta conhecimento e muita informação, né? Então, assim, não é todo bicho que tá ali que precisa ser resgatado. Então, é super comum o pessoal ligar na clínica e polícia, guarda municipal, bombeiro passa por isso. Tem vários animais que realmente precisam de ajuda, mas muito animal não precisa de ajuda. Tem um passarinho aqui na minha casa. Tá machucado? Não. Então tá bom, deixa ele aí, né? Tem um gambá assim assado. Onde você mora? Do lado da mata. Tá bom, deixa ele aí, né? Então falta orientação, falta educação, né? Então, não é só uma política pública, não adianta ter mais viaturas e um centro de reabilitação. A gente tem que educar a pessoa que atende o telefone e orientar,
tem que chegar para o pessoal da prefeitura, ou então num condomínio, para a gestão do condomínio e falar, viu, vamos investir em uma divulgação, numa arte de orientação, tipo, encontrei um passarinho caído, o que eu faço? Tem organogramas isso. Ele tá machucado? Não. Ah, os pais estão perto? Estão. Beleza, os pais cuidam. Ah, ó, é perigoso, tem cachorro. Meu, pega um balaio, pega uma caixa, põe a 1 metro, 1,5 metro de altura, os pais cuidam. Ah, não tem pai. Aí sim é um bicho que precisa de ajuda. Então, às vezes as pessoas levam animais pra polícia, que a polícia levam pra mim, que não precisariam estar ali. Que gastam os meus recursos, que são recursos próprios, né? Gastam os meus recursos, gastam o nosso tempo, e o passarinho com os pais iam ficar 50 dias, 60 dias. Com a nossa reabilitação é o dobro, pelo menos, né? Que primeiro a gente humaniza para depois desumanizar. É uma bola de neve. Ninguém cuida melhor que a mãe e que o pai. Então, o que é na natureza tem que ficar na natureza, né? Então, falta as pessoas terem um entendimento de que não tem tanto mais espaço para esses bichos, né? Campinas tem menos de 3% de área verde nativa, então são pequenos fragmentos de mata, bosque, etc. E o contato com gente vai ser cada vez mais frequente, né? Então é realmente educar num todo. E você tem algum projeto relacionado à educação ambiental? Temos, a Selva surgiu como uma empresa de educação ambiental, né? Então a gente faz essa atividade até hoje, indo em escolas, indo em eventos. A gente está escrevendo um livro sobre educação ambiental, né? Então a gente está escrevendo um livro didático, assim. Então são histórias, algumas de bichinhos que passaram pela clínica, né? E tem entendimento. Pô, por que aquele gambá chegou ali? O gavião que se acidentou com linha de pipa com cerol. Então, assim, você chegar para um menino, né, e falar, ó, não pode linha com cerol. Ah, não pode porque corta, não pode porque machuca, não pode porque é ilegal. É um tipo de orientação. Agora, você mostrar um gavião que perdeu a asa por conta daquilo, é um impacto que talvez, por ser ilegal, o menino não pararia, por uma simples orientação de que é porque corta, não. Mas ele vê o impacto que aquela ação gera na vida do bicho, eu acho que é a maior educação que tem. Então, por exemplo, o zoológico está lotado de gavião sem asa, de falcão sem asa, que são os carcarás. Se tivesse uma placa escrevendo por que os gaviões, por que os carcarás estão lá, meu, sensacional. É um negocinho, muda tudo. Com certeza. São pequenos detalhes. E tem uma cultura muito, muito ruim com vários animais, né? Cobra, coruja, com gambá, né? E como que você lida com isso? Assim, como que é como que você passa essa informação para as crianças? A gente tem algumas atividades. Então, por exemplo, hoje, em uma das escolas que a gente dá aula, era oficina de reciclagem. Então, explicando sobre os lixos, né? Então, quando a gente vai às escolas, a gente tem essa atividade. A gente tem uma palestra, né, que tem alguns slides. A gente tem contato com alguns dos nossos animais. E tem oficina de plantio. Então, tem várias atividades. Nessa palestra, tem uma imagem de um gambá, que todo mundo, nossa, que bicho feio, parece um rato gigante, tararara. E aí eu falo, ó, sabe quem que é primo dele? O canguru. Putz, só de falar que é primo, você fala, meu Deus, o gambá não é tão feio assim, ele é primo do canguru, que da hora, ele tem a bolsa que o canguru tem. Aí eu falo, meu, o gambá, ele come aranha, ele come escorpião, ele come carrapato, ele come a frutinha, vai fazer o cocô com a semente ali, então ele vai ajudar a plantar uma árvore. Por ele ter muitos filhotinhos, vários filhotinhos viram comida da onça, da jaguatirica. Então o gambá, ele serve de comida para um monte de gente, ele come um monte de gente, né? Ele ajuda a plantar árvores. Meu, o gambá, que era um bicho feio, em 5 minutos ele fica sensacional. Nossa, então, de novo, é educação. Né? E eles acabam chegando em casa contando pros pais. Meu, então assim, criança, né? chegar, agora eu não posso mais matar barata em casa, né? Então é muito legal você receber de baixo pra cima, de uma criança pro pai, né? Igual, por exemplo, seu filho chegar pra você e falar, meu, que impacto, né? Sim. É diferente, né? Bom, a gente vai finalizar por aqui nosso papo, tá muito, muito bom, mas a gente quer que você fique para uma segunda parte. Fechou. Então, pessoal, a gente fica por aqui e nos vemos em breve. Não perca o próximo episódio com o Breno também. E vai ter essa parte 2. Logo, logo a gente já vai disponibilizar. Até mais. Até pessoal. Valeu.